Olha, a maioria das pessoas não sabe, na realidade, qual que é o verdadeiro perfil de investidor delas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode, de fato, entender se o seu perfil é conservador, moderado ou arrojado. Olha, a gente costuma encaixotar essa ideia de conservador, moderado e arrojado, porque de um jeito ou de outro, o investidor ele precisa se identificar com alguma coisa, tá? No sentido positivo aqui, tá bom? E na realidade, às vezes você preencheu ali um formulário de uma corretora ou de um banco para dizer se você é conservador, moderado ou arrojado, mas no final das contas foi só uma sequência de perguntas para algum tipo de, enfim, regularidade legal e para a corretora e o banco não estarem te recomendando investimentos fora do seu perfil de risco. Ok, isso é importante, mas isso é insuficiente. E aí você pode estar correndo o risco de estar fazendo investimentos que, ou você está correndo risco demais para o seu perfil, momento de vida e estilo, e você pode, enfim, né, talvez perder dinheiro, ou dois, você pode não estar correndo riscos, né, necessários o suficiente, e você pode estar deixando dinheiro na mesa. Essas duas possibilidades que você tem que tomar um certo cuidado. Talvez você até está no perfil certo, mas pelas razões erradas. Então vamos entender quais são os três principais fatores aqui para determinar qual que é o seu perfil e, claro, no final vai ter muita clareza para saber, enfim, o que você se identifica. Aí eu já quero saber de você, né? Comenta para mim se o seu perfil é mais conservador, moderado ou arrojado, né? Se quiser comentar quais ativos você tem preferência, eu quero muito saber também, eu vou responder todos os comentários. Então, quando a gente pensa em qual é o seu perfil de investimentos, aqui de investidor, tem três coisas que de cara, para mim, Anthony, ficam nítidas que você precisa ter muita clareza. Se você não responde essas perguntas, fica muito difícil você acertar qual que é o seu perfil de investimentos. A primeira delas é o seu prazo, né? O prazo dos seus investimentos. Então, cara, quais são as razões e os objetivos dos seus investimentos e qual é a sua necessidade de liquidez? A questão aqui da liquidez, né? Vocês que já me conhecem, você que me acompanha, se você não conhece, já vai se inscrevendo aí que vai ter muito mais, tá? A liquidez aqui, para mim, é até um ponto um pouco mais tranquilo, né? Hoje a gente tem tanta solução boa por ETFs e por investimentos práticos que a liquidez acaba ficando um pouco na mão. Mas as razões e objetivos, pessoal, são muito pessoais da sua vida. Talvez você está pensando em comprar um imóvel, um carro, fazer uma viagem, uma festa de casamento, se aposentar. Cada um tem suas razões pessoais. Mas o ponto todo é que você não pode ter, por exemplo, o objetivo de comprar um imóvel ano que vem, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, e você tem lá 500 mil reais em investimentos que, por exemplo, caem 50%. Aí os seus objetivos não vão ser concluídos. Então você estava exposto a um risco que não era compatível com seus objetivos. E isso acaba indicando já de cara que para prazos menores, quem está mais focado em curto prazo, em objetivos da vida fora dos investimentos de curto prazo, provavelmente você vai ter que ter um perfil mais conservador, porque senão você vai estar exposto a grandes oscilações que podem te impedir de alcançar os investimentos, os objetivos, perdão, de curto prazo. Agora, se for mais longo prazo, se você já está bem, já está estruturado, ou se você tem carteiras diferentes, que isso aqui é para longo prazo mesmo, aí você pode realmente ser um pouco mais arrojado. No final desse vídeo, eu vou trazer o resumão de tudo. O segundo ponto é a clássica, né, pessoal? Propensão a risco. Então tem pessoas que ficam mais confortáveis, correndo um pouco mais de risco, um pouco menos de risco. Tem gente que não consegue dormir à noite, mas eu quero propor para você a seguinte pergunta, né? Como é que você reage ao ver as suas posições e o seu patrimônio em valores negativos, perdendo um pouco de dinheiro? E aí você faz o exercício, caindo 5%, 30%, 80%. E aí você lembra, mais retorno exige mais risco. A lei do risco-retorno, tá? Na grande maioria dos casos, essa aqui é a lei dos investimentos. Tem uma outra exceçãozinha, mas de regra geral é isso. Então você tem que pensar, poxa, eu não aguentaria ver meu patrimônio caindo 50%. Bom, isso diz muito sobre a sua carteira. Então você vai ter que buscar investimentos que oscilam menos, uma renda fixa provavelmente, a mais alocada em questões um pouco mais seguras e vai justamente ligando essa propensão a risco aos seus objetivos aqui de cima, né? Lembra, por mais que você tenha às vezes objetivos aqui de longuíssimo prazo, eu quero me aposentar daqui a 30 anos. Cara, não quer dizer que você precisa ficar correndo muito risco e comprando só criptomoedas. A criptomoeda é ruim? Não, a criptomoeda é bom, mas depende do seu perfil, do seu estômago. E faz parte, tá? Isso aqui, inclusive, você pode trabalhar e
e ir mudando ao longo do tempo, né? Fazer alguns planos de transição. Mas no geral, se você está começando e precisa responder essa pergunta até o final do vídeo, você tem que ter clareza. Caiu 5%, 30%, 80%, o que você faz? Fica em desespero e vende? Se for essa a resposta, cuidado, você tem que ser mais conservador e moderado. E aqui por último ainda tem a regularidade e perfil dos aportes, tá? Por que isso aqui é importante? Porque para quem pretende, por exemplo, aportar todo mês, né, de uma forma um pouco mais segura, previsível, recorrente, você consegue ter estruturas aí de rebalanceamento, de ajustes um pouco mais fáceis, tá? Então isso interfere também nos tipos de investimento que vão estar ali na sua carteira. Agora, se você, por exemplo, tem uma receita que ela é muito imprevisível, ou sei lá, eu só recebo, eu presto um serviço, sei lá, você é empresário, você presta um serviço muito aleatório, você só recebe 2 vezes no ano, em janeiro e em julho. Cara, talvez você não consiga aportar todos os meses. Isso é importante também, porque você vai deixar grande parte do dinheiro em renda fixa e vai fazendo distribuições graduais ao longo do tempo. Cara, isso, entendeu? Tudo isso é relevante, tudo isso importa. Lembrando, pessoal, essas 3 segmentações, esses são os 3 principais fatores para você determinar qual que é o seu perfil do investidor. E claro, né, investidores bem-sucedidos entendem essas 3 questões, eles deixam o like no vídeo e também se inscrevem no canal. Essas coisas são todas fundamentais para serem bons investidores. Ajuda aí, vai. Antes de ir para o resumão ali na prática, tem uma outra questão que acaba interferindo de uma forma um pouco mais paralela e lateral. Não quer dizer que isso aqui determina o seu perfil de risco, mas ele, querendo ou não, diz muito sobre que tipo de investidor você é. A questão aqui do conhecimento de mercado e o que a gente pode esperar do seu comportamento como investidor. Então, por exemplo, pessoas que já entendem muito mais do mercado financeiro, elas têm menos propensão a ficar desesperadas, elas entendem mais ou menos o que os investimentos tendem a fazer em cada situação. Ninguém acerta tudo, mas você sabe mais ou menos o que vai acontecendo. E aí eu te pergunto, quais investimentos você já tem ou que você já fez no mercado? Se você só investiu em renda fixa até hoje, pode ser um pouco prematuro você comprar muitas ações ou muitas criptomoedas. Antônio, eu quero um pouquinho para ir fazendo uma migração. Tudo bem, tranquilo, mas uma parte pequena da carteira. Não vai fazer tanto sentido assim você entrar muito pesado. Outro ponto, né? A sua formação acadêmica, a atuação profissional, elas podem aí, né, te ajudar a lidar com esses investimentos em momentos de dúvida, que exijam um racional maior do que um emocional. O mercado financeiro, toda a questão dos investimentos, ele exige um racional muito grande, principalmente nos momentos de emoção, de crise ou de euforia. Então, às vezes, a sua formação acadêmica, familiar também, né? Formação familiar, claro, e até mesmo a sua rotina profissional, elas vão te moldando como pessoa e você pode ter uma facilidade maior para ter um comportamento melhor. Isso tudo importa, isso tudo interfere. Você pode ter uma maior facilidade para lidar com essas questões complexas. E por último aqui, talvez um pouco menos importante, quanto tempo você deseja passar e acompanhar ali o mercado e controlando as suas posições. Eu botei até 2 vezes, hein? Então assim, independente se você monta a sua própria carteira ou você assina uma, pode assinar a minha carteira, inclusive. Se você checa as cotações toda hora, ou se você checa uma vez por semana, uma vez por mês, isso diz muito no sentido de que quanto tempo você vai ter disponível e quanto tempo você vai, enfim, estar ocupado com a sua vida cotidiana, com o seu dia a dia, provavelmente com a sua profissão, salário ali de sendo funcionário, ou sendo empresário, ou sendo servidor público, enfim, que seja. Porque isso aqui também vai determinar o quanto você pode fechar os olhos e confiar que o seu portfólio está seguro, tranquilo e bem montado, sem precisar ficar rebalanceando loucamente caso qualquer coisa aconteça. Inclusive, pessoal, se vocês não sabem fazer isso e querem conhecer as minhas soluções de carteiras, que eu monto aqui tanto para investidores de perfil conservador, moderado e arrojado, para crescimento ou para renda, tem aqui um QR Code na tela, link na bio, me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Agora que vocês já entenderam todas essas questões, que são as principais, na minha opinião, tá bom? Para determinar esse perfil aqui do investidor, a gente pode de fato segmentar esses 3 carinhas aqui e você pode, enfim, né, escrever para mim nos comentários qual que você se identificou um pouco mais. Lembrando, pessoal, existem sim outros detalhes e questionamentos que você pode se fazer. Tem gente, inclusive, que tem limitações legais ou algumas outras questões pessoais que eu não consigo colocar aqui tudo, tá bom? Mas isso aqui já vai dar um norte muito grande para você entender em qual caixinha dessas você se aplica e quais investimentos poderia estar buscando.
Bom, então os 3 principais fatores aqui a gente tem que olhar, no caso a gente já olhou, né? É o horizonte de investimentos e necessidade do dinheiro, a tolerância ao risco e a volatilidade esperada. Então assim, pessoal, para quem é conservador, o que você vai querer no caso? O que a gente vê muito na prática sendo mais inteligente? Poxa, você está precisando de dinheiro no curto ou no médio prazo? Com toda certeza você tem que olhar um pouco mais para uma carteira conservadora. De novo, aqueles motivos, você não pode estar exposto a grandes quedas no mercado que comprometem aí seu patrimônio que você precisaria no curto prazo aí para algum tipo de aplicação, objetivo real. Se você tem uma tolerância mais baixa ao risco, a ver o seu patrimônio cair, né, as oscilações em geral, também tem que focar um pouco mais no sentido conservador. E aí, por último, você tem que ter uma expectativa aí de quedas aí de em torno de 10%, tá bom? Eu coloquei aqui alguns números para a gente ter noção, né? Óbvio que isso aqui varia de muita coisa, tá, pessoal? Mas assim, um portfólio conservador, a gente pode entender algumas quedas próximas aí a 10%, às vezes nem isso, tá? Depende muito. E é claro que é um portfólio predominantemente aqui de renda fixa, tá bom? Aqui você teria algum tipo de renda variável para justamente pegar um pouquinho do gosto, entender essa questão toda, se acostumar com as oscilações, fazer um planejamento de um prazo mais longo para ter mais renda variável na carteira. Mas não é isso que vai mudar a sua vida financeira, tá? Ah, tenho 10% em Bitcoin, minha vida vai mudar? Cara, depende de quanto dinheiro você tem, mas dificilmente vai, tá bom? Tô sendo sincero com vocês, pessoal. Agora, se você tiver 10%, criar um planejamento para aumentar esse percentual para 30, 40, 50 e, claro, né, colocar outros ativos juntos descorrelacionados, aí sim as coisas podem mudar. Para quem que é moderado, poxa, quem já tem objetivos aqui de médio prazo, então está disposto aí a correr um pouquinho mais de risco e ver aí os percentuais de queda serem um pouquinho maiores. Ninguém quer ver quedas na carteira, pessoal, é óbvio, né? É óbvio, mas a gente sabe que você está sujeito a isso. Então, se você tem aí quedas, por exemplo, de 30% na sua carteira, eu até entendo que faz sentido para quem é um pouco mais moderado. Você vai ter as suas despesas ali cobertas de curto prazo aí pela parcela de renda fixa, né, que não vai ser variável, mas uma grande parte ele pode estar em renda variável, claro, nos investimentos certos, com a carteira montada certa, descorrelacionados, não colocar tudo na mesma coisa, e no final das contas vai ter um equilíbrio ali entre renda fixa e renda variável. E por último tem o arrojado, tá? O arrojado eu tomaria um cuidado especial, tá, pessoal? Por quê? Porque o arrojado ele é para pessoas com realmente objetivos de médio e longo prazo, que tem aí um foco muito maior em renda variável do que renda fixa na carteira e que vão aceitar quedas aí de mais de 50% nas posições, principalmente de renda variável. Qual que é o ponto? Muita gente fala que tem perfil arrojado, que não está nem aí, que investe em opções, em cripto, em ações, independente da classe, tá bom? Só que assim, se você nunca passou por uma queda de 70%, 80% e acha que vai ser tranquilo, olha, cuidado, porque talvez você realmente tenha perfil arrojado. Mas a maioria das pessoas que fala que tem propensão a risco, quando o risco aparece, não era bem assim. E deveria ter tido um portfólio um pouco mais moderado. Qual que é o ideal aqui? Primeiro, aquele que te serve melhor. Aquele que te faz mais bem como investidor. Que te traz o quê? Paz e tranquilidade na hora que você dorme. Não te deixa preocupado. E é compatível com a sua vida e com o seu estilo pessoal. Cara, isso é o mais importante. Segundo, eu quero migrar de estado, né? Eu sou conservador, eu quero ir para moderado. Faz um plano de transição. Pensa, poxa, eu tenho agora 10% em renda variável. Eu vou aumentar para 20%, mas eu não vou aumentar num mês. Eu vou separar nos próximos 4 meses percentuais para ir comprando devagarinho. Vou me acostumando. Depois de um tempo, passa para 40, 50. E aí, enfim, quantos por cento você julgar certo ou quantos por cento tiver na carteira recomendada. Mas o ponto todo é, se você não passou por uma grande crise ainda, cuidado se você está muito arrojado na carteira, tá? Em mercados de alta, todo mundo é um gênio, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está feliz. Quando o mercado vai para baixo, cara, cuidado. Se você precisar de dinheiro, tá lascado. E se você ficar desesperado, vai vendendo fundo. Tá? Essa é a grande verdade. Por isso que a gente vê assim, muito nitidamente é que a grande esmagadora, a maioria das pessoas está aqui, ó, entre o moderado e entre o conservador, pendendo um pouquinho mais para conservador. Tá? Não é tão conservador assim, de só 10%, mas assim,
é mais conservador do que moderado. Tá? Essa é o perfil, né, que eu mais vejo e mais observo. E eu não sei qual que é o seu. Por favor, comenta para mim aqui embaixo. Lembra que o que vai determinar o seu objetivo, no seu perfil aqui, a primeira coisa é o horizonte de investimento, que nada mais é do que o objetivo que você tem para curto, médio ou longo prazo. Se você não sabe como calcular ou como projetar essas metas e objetivos, tem um vídeo que eu mostro em como você pode fazer isso para 2025, pensando em investimentos. Eu te recomendo nesse vídeo aqui. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.